A paz do Senhor Jesus. Este é um novo programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós estamos aqui nos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E comigo, mais uma vez, à mesa, o pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem nesta hora. Prazer de estar aqui mais uma vez. Amém. O tema deste segundo programa é o Senhor Jesus e as emoções. E o texto da palavra de Deus que leremos se encontra em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu me lembro, pastor Orlando, que no nosso primeiro programa nós falamos sobre as emoções, porque elas vêm, mas o pastor mesmo lembrou do texto, que diz: ireis, mas não pequeis. Então nós devemos controlar os comportamentos, não é isso mesmo? Texto que nós lemos, a palavra, nós vemos o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez homem e passou pelas mesmas emoções, sentimentos, dores que nós passamos, não é isso? Isso aí. No nosso primeiro programa, nós abordamos o que são as emoções, na parte conceitual, que emoção não se controla, ela é uma resposta neuroquímica, né, do nosso organismo, e o que nós podemos controlar são os nossos comportamentos. E o propósito desse programa, pastor Fabiano, é trazer às pessoas que nos assistem o maior exemplo que nós temos, nosso maior referencial, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, durante ali o seu ministério, nós temos muitas passagens bíblicas e que evidencia a questão da emoção. O Senhor Jesus tendo ali os efeitos da emoção no seu comportamento, né? E como ele se comportou à luz da palavra. E conforme o texto que o próprio pastor leu aqui já, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele é um exemplo perfeito para nós de como nós devemos aprender, observar, mentalizar e colocar em prática. Eu me lembro que o pastor usou um texto da palavra lá em Apocalipse, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É importante nós ressaltarmos o testemunho, né? Porque o testemunho, ele é a consequência, ele é o ato de uma palavra que foi aprendida, interiorizada, e isso se transformou em comportamento. Então, aquelas pessoas, trazendo aqui um exemplo, na história da igreja, os mártires, as pessoas que foram para as arenas, para as cruzes, para as fogueiras, elas tiveram ali um comportamento fruto daquilo que elas aprenderam pela palavra que foi ensinada, e esse comportamento evangelizava, trazia ali salvação, porque quanto mais pessoas participavam ali do pão e circo de Roma para poder assistir ali o espetáculo, ao invés disso elas se convertiam ao Senhor. Então o testemunho é o comportamento, o nosso testemunho é aquilo que as pessoas estão vendo. E o nosso propósito é trazer hoje elementos que evidenciam as emoções na vida do Senhor Jesus. Eu quero trazer um texto para colaborar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que vai lá do verso 3 ao verso 5, mas que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui mostra que o Senhor Jesus, no ápice aqui da sua humanidade, ele passou pelas mesmas emoções, pelas mesmas dores, pelo mesmo sofrimento que nós passamos. E, inclusive, eu já participei de um entendimento equivocado desse texto, dizendo que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então, a partir do momento que eu sirvo ao Senhor, não adoecerei mais.
Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele se fez homem como nós e foi sujeito a todos os efeitos que nós também estamos sujeitos na parte fisiológica, na parte emocional, na vida secular. E ele prevaleceu. Então, ele é um exemplo maravilhoso para nós. Eu quero começar aqui falando ao nosso ouvinte, trazendo aqui uma passagem bíblica que mostra claramente aqui o aspecto da emoção. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, que Jesus chorou quando ele estava conversando ali com as irmãs de Lázaro. Lázaro, as suas irmãs, uma família amada, querida do Senhor Jesus, amigo. E ali nesse diálogo a palavra diz que ele chorou. Um ponto que nós salientamos aqui, que o Senhor ele sabia de toda uma agenda celestial que ele deveria cumprir nos seus 3 anos de ministério. Ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro. Mas mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, ele chorou. A emoção veio, estava presente ali na vida do Senhor Jesus. Um outro texto para colaborar, quando o Senhor Jesus estava ali no Getsêmani, que ele foi orar, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sabia o que ele enfrentaria, em especial a negativa do Pai, e na cruz ele registra isso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele registra para nós que nós também teremos momentos de tristeza, teremos momentos de angústia. Faz parte da vida do homem. A palavra diz assim, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Colaborando com as emoções, analisando a palavra de Deus, nós podemos ver também na vida do Senhor Jesus, no livro Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 12, que Jesus irou. Ele irou-se com os vendilhões do templo. Quando ele chega e vê as bancas, as negociações no templo, na casa de Deus, então ele expulsa os vendilhões, os vendedores, os negociantes ali. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então ali ele se ira. A palavra também nos mostra em Lucas, capítulo 7, verso 13, que Jesus ele teve compaixão. Ele se compadeceu da viúva de Naim, uma mulher só, sem o marido, que levava o seu filho para ser enterrado. Mas aí ele, diante dela, ele disse: mulher, não chores. Ele toma a sua dor e ele fala e ele ressuscita o seu filho e devolve a sua mãe. Então nós vemos aqui 2 sentimentos do Senhor Jesus. Muito bom. A ira, né? E a compaixão. São 2 emoções que estão presentes no nosso cotidiano, na vida do homem. E não tem nem mais nenhum registro de Jesus ali em Naim, né? Uma cidade ali, é um único episódio, mas estava na agenda celestial do Senhor Jesus, né? E ele, pelo poder da sua palavra, a autoridade sobre a morte, né? Ele toca o caixão, tudo para. Então é maravilhoso essa passagem, mostra o quanto andar com Jesus faz diferença para nós, né? Você tinha um grupo que andava com cortejo, um grupo que sentimentos ali eram dor, tristeza, perca, fora de uma ordem natural das coisas, que é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Mas você tinha um grupo que estava andando com Jesus, se encontra ali na porta da cidade. Nós queremos ser aquele grupo que anda com o Senhor Jesus. Um exemplo também, pastor Fabiano, maravilhoso que a palavra mostra, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 21, onde o Senhor se alegrou. Quando que ele se alegrou? Quando ele envia ali os discípulos os 70 discípulos de 2 em 2, e eles voltam ali maravilhados pelos sinais, pelas operações, daquilo que eles haviam recebido do próprio Senhor Jesus, né, o batismo ali com o Espírito Santo. E
E ele disse assim, ó, alegrei-vos antes por ter os vossos nomes escritos no céu. Mas a palavra registra assim, se alegrou Jesus no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, né, daqueles 70 discípulos, trouxe alegria para ele, a obra realizada. E nós sentimos essa alegria também de ver a obra do Espírito Santo sendo realizada na vida das pessoas. Quando uma pessoa se converte, quando você dá ali uma assistência, a pessoa se identifica, nós passamos por essa mesma emoção. Um outro exemplo, e de repente pode gerar assim, até mas o que tem a ver, né? Jesus teve fome. O que tem a ver a fome com emoção? Quando nós estamos com fome, e aí teve a experiência do Senhor Jesus na figueira, quando ele procura o fruto, a palavra registra que ele teve fome. E quando ele foi tentado no deserto, depois dos 40 dias, ele teve fome. Mas o que a fome tem a ver com emoção? Nós produzimos no nosso aparelho digestivo um hormônio chamado grelina. E a grelina, ela interfere no nosso comportamento. Inclusive, tem uma pesquisa, são 2 psicólogos de Jerusalém, de Israel, eles fizeram uma pesquisa sobre sentenças que juízes eles dão próximo do horário do almoço. E a conclusão dessa pesquisa científica é que sentenças dadas próximo do horário de almoço, o juiz ele tende a ser mais cruel na sua condenação, na sua decisão. As sentenças que acontecem ali de um período onde não há o efeito da grelina, eles tendem a ser mais complacentes, mais misericordiosos na hora de dar ali a sua sentença. Então, a grelina, ela interfere, é um hormônio. Quando você está com fome, o seu organismo produz. Quando você se alimenta, ele cessa e você produz um outro hormônio chamado leptina, se eu não me engano, leptina, que aí você é o hormônio da saciedade, que está diretamente ligado às nossas emoções, ao nosso comportamento. E outro estudo colaborando aqui com a fome, né, como emoção, porque o processo, né, o start de todas as coisas está aqui, na mente. É o centro de comando, né? Foi feita uma pesquisa com 2 grupos, os 2 grupos famintos. O primeiro, eles trouxeram um shake, uma bebida mista, e disseram assim, para um primeiro grupo, mediram a grelina de todos, a grelina alta, e para esse primeiro grupo eles falaram assim, esse shake é um shake que é altamente calórico, ele é desenvolvido para regiões de miséria, em países pobres, e ele tem um alto poder nutritivo. Vocês vão tomar esse shake, vocês vão sentir saciedade. E tomaram, mediram a grelina 0. Aí, para o outro grupo, o mesmo produto, o mesmo shake, disseram assim, isso aqui é uma água de batata, é um placebo, isso aqui não tem efeito nenhum nutritivo na sua vida. E eles tomaram e foram medir o nível de grelina, continuou alto. Então, moral da história, a mente é o nosso centro de comando. Por isso que a palavra diz, de tudo que nós devemos guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o coração que a Bíblia fala é esse elemento aqui chamado encéfalo. O coração se processa aqui. Ele é um símbolo usado para tratar as emoções há muitos anos. No livro de Hebreus, ele cita referências sobre o coração. A palavra, o texto que eu acabei de falar, fala sobre isso. Mas as nossas emoções, elas são processadas no nosso encéfalo. E então é muito importante nós termos o controle, né, da nossa... ter a nossa saúde cognitiva em ordem. Perfeito, maravilha. A palavra de Deus também nos mostra um outro sentimento, uma emoção acerca do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, nos mostra Jesus amou. O amor, podemos colocar, é o maior sentimento. Nessa passagem específica,
O Senhor diz que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Não há maior demonstração de amor do que a que o Senhor Jesus nos deu. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou. E em breve ele vai voltar. O Senhor Jesus derramou sobre a sua igreja, sobre aqueles que creem nele e o aceitam. Ele derramou do seu Espírito, o Espírito Santo. Nós podemos denominar e entender que é o amor do Senhor. Esse amor derramado por nós. Jesus, ele se entregou. Ele ama a sua vida, ele ama a minha vida, ele nos ama. E ele quer salvar. Ele quer te salvar. Por isso você entregue ao Senhor. Sinta esse amor que ele tem pela sua alma, por todos. Ele amou, né, pastor Orlando? São os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E um último da nossa lista, né? Não dos exemplos, com certeza tem mais, a palavra tem mais. Mas da nossa lista aqui, o último exemplo que nós gostaríamos de compartilhar é que Jesus, ele sentiu dor. A dor, no âmbito fisiológico, a dor é considerado um estímulo sensorial. É o seu corpo comunicando com você que alguma coisa não está bem e que uma providência precisa ser tomada. Mas a dor também ela entra como uma emoção, principalmente quando você fala de dor emocional. Nós temos 2 grandes dores emocionais. A maior dor emocional é a perca de um ente querido, que inclusive isso vai para a fisiologia. E a segunda maior dor emocional é quando a pessoa é demitida do seu trabalho. É a segunda maior dor emocional. E é interessante que a dor ela não é muito, né, não é muito classificada como emoção, né, mas mais como um estímulo sensorial. E o Senhor Jesus a palavra diz, homem de dores. E nós temos vários exemplos. Ali, o próprio Calvário, ali, ele experimentou a dor. E experimentou a dor emocional, né, da negativa do Pai, porque o projeto ele precisava ser executado. Né? Deus meu, por que me abandonaste? E quando nós falamos para fechar, quando nós falamos de exclusão social na neurociência, é tão sério isso, que a mesma área do encéfalo, a mesma área, que é acionada num momento de exclusão social, é a mesma área que é acionada quando você quebra um osso. Olha só que interessante. É a mesma região no encéfalo. Quando você quebra um osso, é de uma exclusão social. E a nossa igreja ela tem essa característica de acolher, a assistência. Nós aprendemos isso, com a importância da assistência. E através dessa característica que muitas vidas têm sido alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. É verdade. O Senhor tem nos ensinado a acolher as pessoas, amar ao próximo como a nós mesmos, sentir a dor do outro, é a compaixão que Jesus sentiu. E é esse amor. Jesus, ele ama. Nós temos o seu amor na nossa vida para com as pessoas, para com o necessitado. E fica aqui, né? Nós estamos encerrando este programa, mas queremos primeiro agradecer a presença. Obrigado. E também convidar aquele que nos assiste para estar conosco novamente. No próximo programa, nós falaremos sobre o sistema límbico. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. A todos, a paz do Senhor Jesus.